Meus irmãos, uma boa noite. Estamos aqui nesse sábado, chamado Sábado de Aleluia, para refletir algumas coisas a respeito dessa ocasião que, dentro da visão mística, ela representa o segundo milênio, representou o segundo milênio. O segundo milênio foi o sábado. Nós estamos vivendo as primeiras horas do domingo. Vamos então fazer uma pequena oração antes de iniciar a reflexão. Senhor Jesus, conscientes de que essas horas das trevas ainda perduram, mesmo nesse início de domingo, porque a Tua ressurreição ainda não se concretizou no terceiro dia dos milênios. Pedimos então, Senhor, que nos inspire nessa pequena reflexão, ajudando-nos a entender o mistério da Tua vinda, do Teu decesso e de Sua ressurreição. Obrigado, Senhor. Uma vez eu pensei que nós podíamos fazer a comparação das duas Páscoas, da Páscoa judaica e da Páscoa cristã. E eu fiquei refletindo sobre como era a vida dos judeus no Egito. Já havia 400 anos ou 500 anos que eles estavam ali, levados por José para salvar a sua família. Então o faraó acolheu todo o povo judeu no Egito, já que havia fome no mundo inteiro. Mas aos poucos esses judeus foram sendo tornados servos e eles se tornaram escravos dos egípcios. Acontece que no nosso conceito de escravidão, o nosso conceito aqui na América do Norte, América do Sul, especialmente Estados Unidos e Brasil, que escravizamos os africanos durante 400 anos, é um conceito diferente da escravidão que existia na época dos judeus. Eles tinham casas, eles tinham propriedades, alguns deles eram profissionais até liberais. Eram proprietários, eles tinham produção rural, produção agropecuária, tinham posses, tinham ouro. O próprio relato bíblico demonstra isso. Mas eles não tinham autonomia. E foi essa busca de autonomia, dos direitos civis, que fez com que eles aceitassem todo o projeto de Moisés
para que eles iniciassem a ida para a Terra Prometida. Hoje, nós vivemos uma situação interessante. A maioria de nós também está escravizado. Está escravizado a um estilo de vida, está escravizado a juros bancários, a prestações de casas próprias, está escravizado a um sistema econômico violentamente usurpador. Poucos podemos dizer, não, eu não devo nada a ninguém. É uma expressão que alguns dizem até de uma forma assim, muito vaidosa, mas em grande parte todos nós estamos aprisionados a certos padrões e também não só aprisionados, mas também sugestionados a manter estilo de vida. Isso acontece muito quando alguém perde financeiramente por uma demissão, por uma mudança qualquer na gestão da sua empresa, e ele perde. Ele costuma dizer, como eu vou manter o meu estilo de vida? O estilo de vida que eu dou à minha família. Isso é muito comum de ouvir. Eu escuto muito no meu trabalho, porque eu trabalho com pessoas que vivem situações as mais diversas e que trazem problemas emocionais. Então nós vivemos numa situação muito parecida com aquela que os judeus viviam no Egito. Eles tinham possibilidade de ter acesso a recursos financeiros, mas eles eram escravizados do egípcio. Foi quando Moisés acena para eles a possibilidade de sua reintegração à dignidade de nação, a terra prometida aos seus avós. E eles então, depois de uma série de provas contundentes, pujantes, robustas, inclusive com a morte dos filhos dos primogênitos. E isso era interessante porque as casas que haviam sido pintadas com sangue do cordeiro, ali não houve morte de primogênito. E na casa ao lado, onde não havia sido pintada com esse sangue do cordeiro, houve a morte do primogênito. Então, depois de muitas pragas, muitas comprovações, eles então são liberados, não libertados, são liberados por Faraó para que eles pudessem seguir a sua caravana pelo deserto na direção da Palestina. Nós sabemos que essa trajetória durou 40 anos. Eles andaram em círculos. E eles se rebelaram contra Moisés. Inclusive, Moisés teve que receber as tábuas da lei 2 vezes, porque da primeira vez, quando Moisés desceu, viu o povo adorando o bezerro de ouro, inclusive com Arão, seu irmão, Moisés quebrou as tábuas da lei. Teve que voltar ao Sinai para novamente dispor-se a receber de Deus o decálogo, que era assim a ordem mínima para uma sociedade. Era o mínimo que uma sociedade podia fazer para viver, digamos, de uma forma coerente com a lei de Deus.
E essa passagem de 40 anos, uma passagem dolorosa, uma passagem em que quase todos desencarnaram, né? Diz o texto que só 2 pessoas que saíram do Egito chegaram à Terra Prometida: Josué e Calebe. Todos os outros, inclusive Moisés, morreram antes. Mas existe também uma Páscoa que nós podemos tentar viver nesse momento, que é a nossa peça psicológica do país das facilidades, do crédito facilitado, da oportunidade de comprar coisas novas, dividindo-se em inúmeras vezes e ficando escravizado às prestações e mantendo um estilo de vida. Não, no momento, como está assim o meu patamar de gastos, eu não posso diminuir meu ritmo de trabalho. As pessoas dizem isso. Como durante essa situação, com uma redução de renda, eu vou honrar com os compromissos essa necessidade de honrar com muitos compromissos, e assume, e vê, e um quer e outro precisa, e o filho, e a nora, e o irmão, e a mãe, e o pai, e, enfim, as pessoas estão atordoadas. E não podem pensar em perder nem um pouco da sua renda. E quando perde é uma calamidade, porque as pessoas têm que entregar carros, ou refinanciar a sua casa, e muitas vezes, inclusive, entregar a casa. Eu conheço pessoas que tiveram que entregar casas, apartamentos, não puderam honrar com as prestações. Tem um psicanalista, Erich Fromm, associou a visão da psicanálise freudiana com os postulados sociológicos de Karl Marx. E ele, num dos seus livros muito bons, ele disse que a história da humanidade é a história da busca da individuação e da aspiração da liberdade. O nome do seu livro é Medo à Liberdade. O medo à liberdade pode ser visto como um medo do oprimido, o medo do pássaro de sair da sua gaiola. Então nós temos medo de sair desse estilo de vida que nós vivemos. Quando as pessoas tentam sair, falam assim: eu estou com saudade da minha vidinha. Vidinha, que é mediocridade. O que os judeus quiseram fazer para voltar para o Egito é voltar para a mediocridade da vida sem direitos civis, da vida sem identidade como cidadão. Eles quiseram voltar àquela nulidade de seres humanos, preferiam aquilo. Eles falaram com Moisés, e Moisés disse: vocês têm pão que desce do céu, pronto, não desce trigo não, Deus não manda trigo, manda pão. Pão pronto cai do céu, o maná. Brota água da terra. Todas as necessidades foram supridas surpreendentemente. E mesmo assim, eles ficaram com aquela saudade da vida, das facilidades à custa da sua liberdade.
Então, digamos que hoje alguém nos ofereça uma oportunidade de deixar esse estilo de vida que nós temos para assumir outro estilo de vida, nós podemos dizer assim, não, eu não tenho como deixar meu estilo de vida. São muitos compromissos, são muitas responsabilidades, eu não tenho mais como fazer isso, né? Houve um grande empresário francês chamado Thomas Merton, que ele, numa de suas viagens, ele estava chegando num hotel durante a madrugada e, num lance de visão lateral, ele percebeu que tinha alguém olhando para ele. Quando ele olha, ele vê uma freira. E a freira faz um pequeno sorriso para ele. Mas ele estava fazendo o seu check-in no hotel, cumprimentou, continuou o seu check-in. Quando terminou de fazer para poder subir para o seu apartamento, ele olhou de novo, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Então ele pergunta ao pessoa da recepção, o senhor pode me dizer, aquela freira que estava aqui há instantes e estava inclusive sorrindo para mim, o senhor pode me dizer quem é ela? Aí o recepcionista disse, perdão, senhor, o senhor é a primeira pessoa que entra aqui nas últimas 2 horas. E me perdoe mais uma vez, freiras não andam na rua uma hora dessa, muito menos sorrindo para homens. Passado algum tempo, esse mesmo Thomas passou a entender um pouco mais sobre frades e freiras, porque ele mesmo se tornou um frade. Ele abandonou tudo, as empresas de seu pai, os projetos maravilhosos de investimentos financeiros, e assumiu uma posição de monge trapista na abadia de Kentucky, nos Estados Unidos. E uma vez na abadia, folheando livros sobre santos, ele depara com a imagem da mesma mulher que ele viu no saguão do hotel havia muitos anos atrás. E ele descobriu que se tratava de Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela havia feito o chamamento espiritual dele para que ele abandonasse o Egito e fizesse a sua Páscoa, a sua Pessa, para um novo estilo de vida, deixando tudo para trás. Mas não que eu estou sugerindo aqui que cada um de nós abandone seus estilos de vida, mas nós precisamos desegiptizar as nossas vidas. O estilo de vida de facilidade, de tudo a tempo e a hora, tudo na ponta do dedo, tudo facilitado pela tecla Enter, em minutos, em segundos. Eu quero agora. Uma tecla, chega meu lanche. Outra tecla, eu já paguei as contas.
Outra tecla, eu já transferi o dinheiro para o meu filho. Outra tecla, eu já obtive outras facilidades e outras facilidades e outras facilidades. Então essa sugestão que oportunidade, eu vou citar uma frase que minha mãe pediu para eu não citar. Aliás, Chico havia dito a meu pai para não falar sobre esse assunto, mas eu não vou falar sobre esse assunto, mas vou apenas citar uma frase de uma situação que não sabemos se é mitológica, metafísica, ou se ela realmente aconteceu. Se as forças do mal foram ousadas a esse ponto. Porque certa feita, quando Jesus foi para o deserto, ele foi submetido a uma expressão do mal que lhe, além de fazer várias formas de tentativa de que ele abandonasse a sua missão, esse principado, essa potestade, lhe mostrou reinos de toda a terra e disse a ele assim: tudo isso pode ser seu, se prostrado me adorares. Não é essa? Não é isso que nós ouvimos? Esse é o cartão. Aqui está o cartão. Com esse cartão, você pode ter acesso a tudo. Se prostrado me adorares. A lei de mercado. É mamon. Mamon é mercado. É a lei que faz com que todos se prostrem diante dele. Ah, o mercado pede isso, o mercado pede aquilo, o mercado ordena isso, o mercado ordena aquilo outro. Lei de mercado. E nós nos escravizamos a essa lei. Ela é tão violentamente usurpadora da nossa liberdade que alguns dirigentes políticos acham mais importante a preservação do status quo do mercado, as bolsas, o lucro dos bancos, o pagamento de juros de dívida, honrar com os pagamentos, do que a fome e a vida humana. Honrar bilhões e bilhões de dólares para banqueiros absurdamente ricos é mais importante do que prover as necessidades básicas de uma população. Não, vamos cortar a renda da população. Vamos cortar a renda dos servidores públicos. Vamos cortar a possibilidade de abrir novos concursos. Porque nós temos que honrar, nós temos que engordar Mamon. Mamon tem uma voracidade enorme. Nós temos que engordar. Ele come. E ele não se sacia nunca. E a história da humanidade tem sido um fluxo e refluxo de nossos estados de servidão e alguns pouquíssimos momentos de sensação e percepção de liberdade. Pouquíssimos momentos.
As avenidas largas que nos conduzem à servidão são sempre lindas e sofisticadas, são ornamentadas pelos profissionais de marketing, de comunicação, do materialismo. É uma venda, é um marketing de vendas disso, daquilo outro. A saúde é venda, eu vendo isso, eu vendo saúde, a saúde compra com plano tal, com plano tal, com plano qual. Então esse mercado de Mamon, ele vende tudo. Vende desde o nascimento até os mausoléus suntuosos, em que quando a pessoa já está ali, gelada, dentro de uma urna, os empresários da oferecem: nós temos esse mausoléu, nós temos essa sim, isso aqui, essa posição desse sepultura fica numa posição privilegiada dentro do cemitério. Ora, que posição privilegiada dentro de cemitério? Que posição privilegiada é essa? E as pessoas falam: não, meus parentes estão num lugar muito sofisticado, muito privilegiado. A que ponto vai a nossa loucura? A que ponto chega a insanidade humana de achar que se depositar a urna toda enfeitada vai apodrecer lá dentro da mesma maneira que a urna de papelão, como agora os corpos estão sendo enterrados no Equador, aqui pertinho, em caixas de papelão. Todas vão ser destruídas da mesma maneira. A custou 20 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais. Num mausoléu que custou 200 mil reais, 300 mil reais, milhares de dólares. Todos. Não tem diferença nenhuma, porque aquilo ali é só o arcabouço. E existe um psicólogo inglês que ele faz uma comparação dos pecados capitais com o decálogo divino. E ele mostra como um é o espelho do outro. E como que para viver nesse mundo egiptificado, o que vale é o cumprimento dos 7 pecados capitais. Eles são oferecidos a nós: você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que se impor, você tem que ter autoestima, você tem que ser reconhecido o seu valor. Então a vaidade, o orgulho, a prepotência, as posses, e é cada vez mais se fazendo ofertas a Mamon, e as faturas dos cartões de crédito e as responsabilidades com os compromissos financeiros que não acabam nunca, estão sendo cobrados. Estão sendo cobrados regiamente. E no nosso momento atual, a astúcia é uma lei do mundo. Levar vantagem em tudo. Tinha até o anúncio do cigarro: leve vantagem você também. Leve vantagem. Não é? O adultério banalizou-se hoje com... As pessoas falam para mim assim: eu entro no tal aplicativo, quando eu estou sentindo assim, muita solidão, né?
O assassinato é uma coisa banal. Coisa banal. Eu lembro que meu pai contava, e o nosso amigo, nosso saudoso amigo, Dr. Jaime Martins Faria, contava como foi oferecido a ele a oportunidade de fazer uma vingança. A pessoa ofereceu a ele: Dr. Jaime, eu mato para o senhor. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele não aceitou. As pessoas ficaram com tanto ódio, dor que ele sentiu, que queriam assassinar o assassino de alguém a quem ele amava. Mas ele, de jeito, em hipótese nenhuma, ele aceitou. Então assassinar virou uma coisa banal. Mentir, gente, a arte da mentira. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Nós estamos vivendo uma sociedade onde a mentira é o jogo. As pessoas têm a carta na mão e blefam. Tem que blefar. O blefar é mentir. É fazer o outro crer que tem o que não tem, para, acreditando, ele conseguir enganando o outro com o blefe. Né? E os programas que fazem esse reality show, os que sobressaem e o público torce pelos que blefam, pelos que mentem, pelos que conseguem enganar. Esses são os que são vitoriosos. E que um antigo apresentador de televisão assim: os nossos heróis, os nossos heróis, os nossos heróis, isso é herói? Como dizia Cazuza, heróis que morreram de overdose? É isso? Precisamos então converter os vícios da terra da servidão em virtudes da terra da promessa. Essa é a maior oportunidade que a Páscoa pode nos oferecer. A terra da promessa, a terra de bênçãos, a terra de uma nova oportunidade. Mas para isso nós precisamos nos desincompatibilizar com aqueles desejos. Nós vamos substituir os desejos e os hábitos pelas aspirações e pela vontade. Vontade exige força. Aspiração exige um abandonar-se em Deus. Desejo é automático, hábito é automático. É importante nós salientarmos essas palavras, porque no nosso meio as pessoas às vezes dizem assim: vamos mudar de hábitos. Não podemos mudar de hábitos, porque se mudarmos de hábitos, nós continuamos escravizados. Hábito é escravização. Não temos que mudar de hábito nenhum. Não temos que mudar de hábito nenhum. Nós temos que abandonar esse processo automático que é o hábito e abraçar a aspiração, que é um enlevar-se da alma. Não é elevar-se, é enlevar-se. E essa elevação, ela se processa também através das nossas orações, porque com um processo de oração, que também não é hábito de oração, não usemos a expressão hábito de oração, que oração jamais pode ser um hábito. A oração tem que ser uma entrega espiritual, para que nessa emancipação de alma nós nos aproximemos de Deus. Isso sim será um processo de elevação, em que nós, mais livres, mais libertos das necessidades materiais,
poderemos sentir o doce prazer, o néctar da espiritualidade. Então, Páscoa é educação para a liberdade. Não para a liberdade de seguir o erro, que na verdade isso não é liberdade, é escravização. Seguir o atavismo, mas liberdade de resistir, de recuar diante da tentação, de criar novas possibilidades virtuosas dentro de nós, substituindo os velhos ciclos viciosos da nossa alma pelos ciclos virtuosos. É preciso frear o processo de corrupção de valores intrínsecos do nosso ser imortal e buscar a indestrutibilidade da nossa verdadeira essência no prazer de não pecar, no prazer de ser simples, no prazer de ser humilde, no prazer de ser brando, de ser manso, de ser sincero, de ser corajoso e impetuoso para ser fiel até o fim. Esse é o projeto de Deus para a nossa alma. Então, assim, é uma reflexão simples do sábado, né? O sábado, nós sabemos que foi um dia em que Jesus estava liberto, ele ainda não havia retornado ao mundo e ele pôde, inclusive, fazer algumas visitas. Inclusive, na segunda epístola de Pedro, diz que ele fez uma pregação nas regiões de sofrimento, né? Fez uma pregação nas regiões de sofrimento para as pessoas que haviam desencarnado na ocasião do dilúvio. Ele havia prometido para elas. Então existe a possibilidade de redenção da alma que aparentemente estaria no inferno eterno. Então ele havia pregado para pessoas que estavam na região de sofrimento, que certamente teriam oportunidade de se redimir em novas oportunidades na terra, né? Estamos agora também num período de transição e que muitas coisas irão acontecer, né? Não queremos ser profetas, mas certamente todos esses acontecimentos que nos cercam fazem parte de um grande programa, um programa de renovação mental do mundo. Estamos então dentro de uma nova janela que se abre. Não sabemos como será, né? Não sabemos, não temos. Eu até aconselho aos que ficam vendo mensagens que surgem aqui e ali, que é isso. Nós não estamos na época das revelações. A hora das revelações já veio. Agora é uma outra oportunidade, né? Não percamos tempo com esses profetas do Apocalipse. Eles não são pessoas ajuizadas. Vamos pensar que agora é importante atuar para a renovação dos nossos princípios morais e ajudar a todos que estão ao nosso entorno. Isso é o mais importante. A sociedade precisa evoluir, a humanidade precisa evoluir. Que nós possamos contar com a ajuda do Pai do céu para que acertemos mais e erremos menos. Amanhã todos estão convidados para uma aula às 8h30 da manhã da nossa querida Alcione Peixoto, que vai ser numa live no Facebook também da Escola Jesus Cristo, e às 10 horas uma outra palestra do domingo de Páscoa. Contamos com a presença de todos. Os que quiserem deixar
nomes para orações, na segunda-feira nós vamos ter reunião de vibração e irradiação. Então, quem quiser deixar, até pode deixar assim, particularmente para mim, os nomes das pessoas que precisam de oração, porque nós estamos fazendo assim uma reunião que não é uma reunião mediúnica, mas é uma reunião de irradiação de amor, né? De rios de água viva que saem dos nossos peitos em direção a todas as pessoas que são necessitadas. Que Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, estivemos aqui, Senhor, nesses instantes, pensando e repensando sobre o dia do sábado, em que tudo foi treva, em que tudo foi mistério, em que tudo foi sofrimento. Mas sabemos, Senhor, que o domingo vem. O domingo vem. Fica conosco e abençoa-nos e protege-nos, Senhor.